Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E será que nós ainda estamos evoluindo? Bom, meu filho, eu pelo menos estou sempre evoluindo e tentando ser um dinossauro melhor. Bom, Miguel, eu fico feliz com seu progresso na vida, mas não é esse tipo de evolução que estou falando. Pois o que vamos ver hoje é se a espécie humana ainda está sob a influência da evolução. Antes de tudo, quando nos perguntamos se ainda estamos evoluindo, é bom deixar claro que indivíduos não evoluem, e sim as espécies através do passar de gerações. E essa dúvida existe por conta do fato de nós estarmos cada vez mais auxiliados pela nossa tecnologia e conhecimento. Afinal, se antes muita gente morria de fome, hoje temos a agropecuária massificada. Ou então, muitos que pereciam por causa de alguma doença, hoje, quem sabe ela já não foi erradicada por conta de alguma vacina ou tratamento. Então, se os seus genes não te favorecem a ser apto a caçar sua própria comida ou não te conferem um bom sistema imune, parece que isso já não importa tanto. Afinal, temos meios que quase que garantem a sobrevivência de praticamente toda a população até a idade reprodutiva. Dessa maneira, mesmo que você não tenha os melhores genes, você pode passá-los adiante para as próximas gerações, o que faz com que um requisito básico para que a seleção natural ocorra não seja atendido, que os portadores dos piores genes tenham menos filhos. Ou seja, será que o ser humano atualmente parou de sofrer com a seleção natural? Será que nós não estamos mais à mercê das pressões seletivas? Será que nós superamos a mãe natureza? É bom ter um pouco de calma para responder essas perguntas. De fato, temos que reconhecer que nunca na história da humanidade houve um número tão grande de pessoas que aproveitam uma vida em que a sua própria sobrevivência não é a sua preocupação principal do dia a dia. Mas infelizmente essa não é uma realidade de todo mundo. Não são todos que têm acesso à tecnologia moderna. E isso é especialmente verdade para países em desenvolvimento, como alguns do continente africano, onde a malária é encontrada em altos índices. E nas regiões mais afetadas, não é por acaso que vemos algo curioso. Um gene lá está sendo selecionado positivamente por aumentar as chances de sobrevivência. Mas fora de lá, o mesmo gene é selecionado negativamente, pois ele possui o efeito contrário na sua chance de sobrevivência. Esse é o gene que faz com que as suas hemácias, ao invés de serem redondas, sejam em forma de foice. E isso por si só já causa dois efeitos importantes para essa história. Um é que esse formato peculiar faz com que elas sejam mais difíceis de serem infectadas pelo protozoário causador da malária, o que confere ao indivíduo uma resistência natural contra a doença. E o outro efeito é que esse formato anormal faz com que as hemácias tenham também uma dificuldade em absorver oxigênio, o que causa cansaço, fraqueza e palidez, além de poder levar a hemorragias, AVC, insuficiência renal e pulmonar. E anemia falciforme é o nome dessa condição genética. Em resumo, temos que o mesmo gene que pode dar resistência à malária, ele também pode causar anemia falciforme. E pelo menos para a maioria da população mundial, possuir anemia é o fator determinante para que esse gene não tenha sido favorecido pela seleção natural. Mas no caso de certos lugares altamente afetados pela malária, por conta da falta de acesso a tratamentos adequados, a probabilidade de alguém morrer dessa enfermidade é tão alta que vamos dizer que vale a pena você ter anemia para se livrar desse outro perigo. Tá, ok, a evolução ainda faz alguma diferença para quem não tem acesso à tecnologia moderna. Mas e quem possui esse acesso? Será que a evolução ainda existe para países desenvolvidos? A resposta é que sim, ela ainda existe, mas talvez ela não se manifeste da maneira que você esperava. E vamos ver isso agora com eles, os Zugobertos. Vale lembrar que a evolução se dá através da seleção natural, ou seja, diferenças de taxas de sobrevivência e reprodução entre indivíduos. Mas ela também ocorre quando a seleção natural para de atuar. O relaxamento na pressão seletiva de um gene faz com que as versões ruins, que tendiam a ser mais raras,
parem de ser contidas e assim acabam aumentando a sua frequência. Por exemplo, se 500 anos atrás todos com uma condição genética morriam por causa dela, e hoje, com o avanço da tecnologia, foi descoberto um tratamento efetivo contra esse problema, então esse gene que antes era quase fatal, agora pode se espalhar com mais facilidade pela população, pois não vai mais matar os seus portadores precocemente. E evolução é isso, simplesmente uma mudança na frequência de genes em uma população, o que nem sempre pode levar a um aumento na adaptação ao meio ambiente. Bom, Guabertus. Ok, mas com base nisso tudo que vimos até agora, podemos ter alguma ideia de para que rumo estamos sendo levados pela evolução? Seja por seleção natural ou a falta dela? Bom, se você esperava ouvir que vamos ficar com cabeças grandes e mais altos e magros como um alienígena de ficção científica, eu sinto muito, não é bem assim. A evolução não possui um objetivo em que a longo prazo ela pretende atingir. Ela visa somente o curto prazo de uma geração para outra e nem sequer possui um objetivo, o que faz com que essa previsão seja mais um chute total do que algo realmente baseado em fatos. Sem falar de que não sabemos exatamente o que o nosso futuro como espécie nos guarda. Quem sabe uma catástrofe possa mudar tudo, pois basicamente todo o nosso desenvolvimento tecnológico ocorreu em uma época de estabilidade climática de 12 mil anos que vem desde o último período de glaciação. Quem sabe uma mudança radical no clima não faria com que a nossa agropecuária, a base da nossa sociedade, seja destruída. E com o declínio da civilização, talvez assim voltemos a depender mais dos nossos genes do que da nossa tecnologia para sobreviver aos desafios da vida. Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. E lembre-se, seleção natural na espécie dos outros é refresco. E obrigado por assistir. Para mais evoluções de pensamento, se inscreva no canal. Chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade, que dessa vez é: para que rumo a nossa evolução deveria nos levar? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora, com as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.